Gente, tudo bem? É, Aqui é a primeira aula de biologia dos quirópteros, né? E, né, e a gente vai, então, tópicos especiais em biologia dos quirópteros, né? Então, vou falar meia hora, aí depois eu paro, e assim, então, isso aí seria aula 1, parte 1, né? Então, tópicos especiais em biologia, biologia dos quirópteros, está sendo oferecido em formato EART, né, em 2021/1. E isso aqui eu postei no site, né? E a gente tem, né, o horário é das 14 às 18, né? Então, normalmente a gente vai ter uma hora sincrônica, né? E depois o resto vai ser assíncrona, né? Então, eu gravo e vou postar nos sites, né? É, né? Isso aí vocês podem ver, né? Eu vou botar em PDF, né? Principalmente, o principal é de que uma hora de aula sincrônica, as aulas positivas não sincrônicas online disponíveis na plataforma AVA, né? E leitura de textos, seguida discussão online, né? Nessa aula síncrona, né? E lista de exercícios e problemas. Isso aí provavelmente não vai ter, acho que eu peguei isso aí da genética evolutiva, né? Bom, então a nota final vai ser a média, né? Das avaliações teóricas, né? E das atividades de apoio aprendizado, se vocês apresentarem alguma coisa. E aqui está a bibliografia, muitos desses livros estão na biblioteca, né? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa online, né? Porque se a biblioteca não estiver acessível, né? E hoje, então, né, a apresentação do curso foi no dia 18, né? Então hoje a gente vai falar sobre anatomia funcional e locomoção, né? E filogenia sistemática dos morcegos, claro que não tudo junto, né? Na verdade, isso aqui é uma introdução, né? Bom, então, aí a gente, eu abro para questões, né? Então, é, na próxima aula, no fundo, eu vou conversar sobre esse assunto com vocês, né? Vocês vão ter assistido essa aula, né? E eu vou gravando, vou postando, e vocês aí no dia conversam sobre aquele assunto, né? Então, no fundo, eu não vou começar com anatomia funcional e locomoção, porque eu quero falar um pouquinho sobre os morcegos no geral, né? E são duas coisas importantes sobre os morcegos, né? Suas adaptações chaves, né? Então aqui a gente tem o Nyctalus leisleri, né? Se alimentando em volta dessas lâmpadas, né? Então, enquanto que muitos morcegos não gostam né? Quando o homem entra numa região e começa a desenvolver luz, estradas, barulho, muitos morcegos saem. Só que outros morcegos, eles se adaptam bem à presença do homem, né? Porque os telhados das casas é um lugar onde eles podem se abrigar, como se, né, as frestas da telha funcionam como as frestas das paredes, né? De granito e assim por diante, né? As falésias, né? E as luzes atraem insetos e aí os morcegos são atraídos pelos insetos em volta das luzes, né? Então tem alguns morcegos que têm uma enorme capacidade de se adaptar ao ambiente urbano, né? E eles estão ilustrando aí voando à noite e usando a ecolocação as duas adaptações chaves, que são os únicos mamíferos que fazem isso, né? Existem mamíferos planadores, só que, inclusive vários, né? Mas ser capaz de voar como um pássaro e se alimentar de insetos, usando a ecolocação, isso aí são adaptações únicas, tá? Agora, quando você olha a diversidade de morcegos, ela é enorme. Os morcegos, eles são, né, os morcegos, desculpa, os meus cães começaram a latir contra os vizinhos, né? Bom, no Journal Mammalogy de 2018, né? A última contagem dizia que tinha 6.495 espécies de mamíferos, inclusive 96 que são recentemente extintas, né?
A ordem roedores tem 2.552, isso é 42% do total. E quiróptera, 1.386, ou seja, 21%. Então, mais de metade, né? 63% é ou morcego ou roedor, né? Bom, né? Vem aqui. Os cachorros, né? Mas, e se você contar, por exemplo, Soricomorfa, né? Eulipotifera, né? Que são as topeiras e os mussaranhas, né? Eles são mais 8%. São todos, a maioria são pequenininhos, né? E de Delphimorpha e de Protodonta, né? Mais uns 5%, né? Eles são os marsupiais, tanto da América do Sul quanto da América do Norte, a maioria são pequenininhos, né? E se vocês pensarem em Lagomorpha, né? Os coelhos, eles são tamanho de coelhos e os picas são tamanho de ratos, né? E carnívoros, e quando tem muitos carnívoros grandes, muitos são pequenininhos, né? Então, quando você olha, a maioria dos mamíferos são pequenos e noturnos, né? Então, né, esse é um hábito que os mamíferos tinham na época dos dinossauros e que eles continuam tendo, né? Pequenos, né? Ou herbívoros, ou onívoros, ou insetívoros, né? E noturnos, tá? Mas essa diversidade dos morcegos, né? Nenhum outro grupo de mamíferos, com exceção dos roedores, tem uma diversidade tão grande. E os dois juntos são mais de metade das espécies de mamíferos que existem, né? Os quirópteros, eles ocorrem com uma ampla distribuição. Na verdade, se vocês olharem aqui nesse mapa, eles ocorrem em todos os continentes, praticamente, exceto a Antártica, e eles ocorrem no Alasca, na Noruega, na Sibéria, assim por diante. Só no extremo norte de gelo eterno e na Antártica que eles não ocorrem, tá? Mas é muito interessante. No Alasca e na Noruega, eles vêm no verão e como é noite eterna, né? Desculpa, é dia eterna, né? O dia, né? Praticamente o sol não se põe, né? Isso aí significa que eles forrageiam junto com os passarinhos na luz, né? Então eles desencanam de ser noturnos lá em cima, né? Bom, o estado de conservação dos morcegos, né? É, 20% mais ou menos, 18%, até, a gente não, sabe, não tem um conhecimento suficiente para saber se está ameaçado ou não, né? Mais ou menos uns 58%, você não tem muita preocupação, né? Aí, ameaçado, aí seria uns 20%, né? Que é ameaçado, vulnerável, e criticamente ameaçado, né? E quase ameaçado, né? Essas aí são as categorias, então, mais ou menos uns 20%, né? Tem 1,6% são criticamente em perigo de extinção, né? Um deles é um morcego que o corpo tem o tamanho dessa parte do dedão, né? E as asinhas, né? E é conhecido como um morcego bumblebee, né? Ou seja, zangão, né? Que nem aquelas abelhas grandes, né? E eles são da Tailândia e ocorrem nas cavernas lá, mas uma região muito restrita e cavernas estão ameaçadas, né? Então, né, eles podem se extinguir, né? Assim como daqueles 1.000 e tantos mamíferos, né, 6.000 e pouco, 96 estão recentemente extintos, né? Então, bom, os morcegos fazem parte dessa diversificação de mamíferos que teve, né? E que isso aí foi muito explorado, né? As radiações de mamíferos, né? Da mammalian radiation, né? Em que, com a extinção dos dinossauros, todas as ordens surgem e se expandem, né? E é como se tivesse um vácuo que levou a uma radiação adaptativa, né?
Então, os mamíferos viviam à sombra dos dinossauros, a maior parte dos nichos ecológicos eram ocupados por dinossauros, ou crocodilos, ou, né, e depois os crocodilos e jacarés eram bem diversos, né, durante a era dos dinossauros. Eles tinham mais espécies do que os próprios dinossauros, né, no mesmo lugar. Não só aquáticos, mas terrestres também, né? E com dieta muito mais variada do que é hoje em dia, né? Mas, né, com a extinção dos dinossauros, é como se um peso em cima da radiação dos mamíferos tivesse sido levantado. E ocorre, todas as ordens praticamente ocorrem, e é mais ou menos um boom, né? Então, sempre se supôs que tinha uma relação de causa e efeito. E durante os mamíferos surgiram há 210 milhões de anos atrás, e durante 2/3 desse tempo, né, 140 milhões de anos, eles são predominantemente insetívoros, alguns carnívoros ou onívoros, né? Um, e eles viviam à sombra dos dinossauros à noite, né? E seria um estoque, né? Um estoque insetível, né? Desses aí você tem todos os grupos, os morcegos, que são, bom, muitos são insetívoros, eles são alados, alguns frugívoros e etc, né? Os primatas, né, de que começam insetívoros, mas se tornam frugívoros e folívoros, né? E onívoros, né? Depois você tem os coelhos e os roedores, né, que aí tem uma variedade de dieta grande, né, onívoros ou herbívoros, né? E frugívoros, né? Os coelhos são principalmente herbívoros, né? Os carnívoros têm uma variedade grande de dieta, indo para comedores de bambu, né? Que nem o panda, né? Frugívoros e como o lingo, né? E né, onívoros como o guaxinim, assim por diante, até carnívoros estritos, né? Como a hiena e os gatos. Bom, aí a gente tem os cetáceos, as baleias, né? As que comem peixe, as com dentes, e as que comem peixes pequenininhos e krill, né? Depois a gente tem os artiodáctilos, né? E perisodáctilos, né? Que são predominantemente herbívoros ou onívoros, pense no porco, né? Aí depois tem o irax, o elefante, os peixe-bois e os dugongues, né? Que são derivados dos antigos ungulados, né? E aí você tem o pangolim, e os tatus né, os tatus, preguiças, brilhantes e dentatas, né? Da América do Sul. E o tamanduá bandeira, né? Esse aí é o tamanduá de colete, né? E finalmente você tem o aardvark. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí depois, ou na mastozoologia, você já viram, né? Mas então essa diversificação é muito interessante, porque os morcegos seriam parte desse grupo. Mas uma coisa que os dados moleculares têm indicado é que, na verdade, enquanto que o registro fóssil e a morfologia parecem indicar que a gente teve essa diversificação, os afrotérios sendo os dugongues, elefantes, e né, os iraxes, né, os aardvarks, né, afrotéria, xenartra seria o tamanduá, a preguiça, né, o tatu da América do Sul, né, e aí eu, Arcantoglires e Laurasia etérea, né, se diversificam a partir de 65 milhões de anos, né. Agora, quando você usa os dados moleculares, essa diversificação ocorreu por volta de 100 milhões de anos atrás. Então, 30 milhões de anos a mais. Isso é muito interessante, porque é bem possível que as ordens de mamíferos se diversificaram 30 milhões de anos antes da extinção dos dinossauros, só que você praticamente não distinguia eles estavam perdidos no meio da multidão de pequenos mamíferos que existiam na época, né? Eles eram muito pouco óbvios, né? Na verdade, eles todos se pareciam, né? E essas diferenças surgiram mesmo morfologicamente posterior à extinção dos dinossauros. Então, eles eram cetívoros, onívoros, né? E iguais a todos os outros mamíferos que existiam na época, como os Zalamdalestides, Elestides, que estavam no meio da multidão, né? Maelestes, né?
E, né, quando tem a extinção dos dinossauros, eles sofrem essa grande expansão, né? E então aqui você tem os metatérios, os marsupiais, né, os eutérios, placentais, e aí, ó, você tem um monte de é, paleodontes, multituberculados, isso, aquilo, né? Então são os frutapósseis, isso, aquilo, que são esses mamíferos, né? É, desse grupo, né? E depois você tem os então, multituberculados, paleodontes, né? Poreosfenádeos, eutriconodontes, e você tem os australospenédeos e os monotremados, né? Então, a definição de mamíferos hoje em dia aceita é tudo, da cá para cá, tudo isso aí é mamífero, tá? Por quê? Tem que incluir os monotremados, tem que incluir os marsupiais, né? Tem que incluir os placentários, né? Então, se você inclui, você também inclui todos esse grupo aqui, os multituberculados, os alemodontes e assim por diante. E olha, aqui Morganocodonte, né? Mamífero, né? E esse tocodontes, esse aquilo, na verdade é um réptil mamaliforme, né? E, né, então esses répteis mamaliformes do grupo dos signatos, né? Então seriam os mais evoluídos, né? Ou os mais especializados do grupo dos répteis mamaliformes, né? Eles deram origem a mogonocodontes, os docodontes, né? Então essa diversificação, essa primeira diversificação. Então, olha, é Triássico, eles eram dominantes no Jurássico, eles são substituídos, né, no Cretáceo por esses multituberculados e assim por diante, né? E as ordens modernas elas se diversificam há 100 milhões de anos atrás, mas né, elas realmente expandem no Cenozoico. E, com coincidência, o Cretáceo para o Cenozoico, muitos desses grupos são extintos, muitos tuberculados sobrevivem, mas eles ficam cada vez menos importantes. Para quase certamente que esses grupos aí, né, faziam como os monotremados e botavam ovos, né, os multituberculados, os palacodantes e assim por diante. E aí, vivitérios, né, ficaram os eutérios e os metatérios, né, que são os marsupiais e os placentários, né, começaram a ter filhotes. E como o ornitorrinco e a équida, eles são lactantes, então todo esse grupo aí é lactante, provavelmente, tá? Bom, veja, então o que que aconteceu? Você tem uma diversidade ecológica grande no Jurássico, né? Então você tem uma radiação no Jurássico. Então veja, Jurássico, dessa que são os morgonocodontes, e aí no finalzinho começa os australosfenídeos, que dá origem aos monotremados, e o grupo, né, grande, né, que tem essa diversificação, né, e que eventualmente dá origem aos ancestrais eutérios e metatérios, né. E, né, então você tem essa diversificação no Jurassic, então eles eram parte da fauna, eles têm essa diversificação. Você tem uma mudança taxonômica, né, no K3, né, no Cretáceo, né? Então, você tem uma perda de diversidade, né? Ó. Então, você tem uma perda de diversidade da mudança do Jurássico para o Cretáceo, você tem uma perda de diversidade, depois você tem uma recuperação, você tem KT, né? É, o, o Cretáceo e o Terciário, né? A mudança do Cretáceo para o Terciário, você tem uma perda de diversidade e você aumenta. E os placentários também, né? E é, os placentários e aqui
os, né, monotremados e os cangurus, né? Então, os mamaliformes e os placentários, né? É, então, esses mamaliformes são todos. Então, é um grupo bem parafilético, né? Que inclui os cangurus e os ornitorrincos, né? Então, você tem a diversificação, a queda, isso aqui, e continua. Um, é, e, simultaneamente, a gente também tem os placentários surgem aí no Cretáceo, e aí se diversificam também, né? É, então, o final do Cretáceo, você tem uma grande diversificação. Os mamaliformes representados é, pelos cangurus e os gambás, eles têm uma biodiversidade e uma grande recuperação, né? É, e é, é, então, essa diversificação provavelmente ela ocorre principalmente, ó, aqui você tem muitos, depois você tem uma queda por causa uma perda de diversidade ecológica, né? Então, que ocorre no Cretáceo, e aí eles se adaptam às angiospermas, né? É, e tem uma diversificação. Então, aqui a expansão de cada um, né? Então, a extinção dos dinossauros não avianos, né? É que a diversificação em tipo locomotor, de tamanho e de preferência de dieta, né? Então, o que acontece? Desde o Jurássico, você tem essa diversificação das espécies, né? Então, desde o Jurássico, você tem essa diversificação, que são de estilos de locomotores, nadando, subindo em árvores, andando no chão e assim por diante, né? E aí, aqui, o que levou a essa segunda fase de extensão, então a primeira fase é locomotora, né? A segunda fase é de preferência de dieta, que acompanha com a expansão das angiospermas. E o tamanho começa a ficar mais variado, além do tipo de locomoção, só que o tamanho aumenta muito depois da extinção dos dinossauros, a preferência de dieta aumenta muito depois da extinção dos dinossauros. A expansão, então, ó, essa primeira expansão é estilos de vida, né? Modo de locomoção. A segunda expansão é nova dieta. A terceira expansão é por causa da perda dos competidores, né? Então seria o argumento do artigo, né? Então você tem fase um, fase 2, fase 3. Fase um, fase 2, fase 3, tá bom? Fase 2, angiospermas ajuda. Fase um, a diversificação de formas de estilo de locomoção, né? E a perda de um potencial competidor, né, permitiu eles expandirem para o dia e ocuparem os grandes herbívoros e grandes carnívoros, né? Que mais? Aqui, essa diversificação de estilos de vida, né, terrestre, comendo lagartos, herbívoro, comendo peixes, comendo, né, de tudo, mas parece ser principalmente insetos, né? Fruta fóssil, né? Então, tipo um tatu, um tamanduá, né? Depois aqui, ó, esse aqui ele parecia ser insetívoro e planava. Esse aqui é arbóreo, e comia insetos aparentemente, né? Um, e e plantas também, onívoro, né? Aqui onívoro, né? Vívoro, onívoro, insetívoro, mimecófago, né? Mimecófago, depois carnívoro, né? Piscívoro, né? Então esses aqui insetívoros, esses aqui insetívoros, né? Então você tem é disso que a gente está falando, ó. 201 milhões, então Triássico, Jurássico, o Jurássico teve uma grande diversificação de formas e eles se tornam variados. Então, com aquela ideia de que eles eram todos iguais, não. Esses répteis mamaliformes, eles tiveram muitas formas, e os primeiros mamíferos, né? Então, foi mais diverso do que a gente achava que era, né? Agora, o que é interessante é que o voo dos morcegos, ele seguiu
foi o terceiro vertebrado a voar, né? Então, os primeiros foram, né? Os primeiros de todos foram os insetos, mas eles não são vertebrados, né? Um, os primeiros a voarem dos vertebrados foram os pterodáctilos, né? Depois vieram, né, as aves e depois vieram os morcegos, tá? Então, e cada um voa de uma forma diferente, né? Usando as patas da frente, né? Mas um usa apenas, o outro usa uma membrana que era estendida no menor dedinho, né? Então eles têm todos os dedos da mão, menos o dedinho. O dedinho faz parte da asa, né? Mas você lembra os estilos dos morcegos? O único problema é que os joelhos são para frente. Então eles andavam diferente. Inclusive eles pousavam no chão, né? E aí os morcegos eles se penduram das árvores e aí se lançam para voar e depois se penduram de novo, ou do teto da caverna, né? E eles usam a mão inteira, por isso que o nome é quiróptera, né? Quiro, mão, ptera, asa, né? Então, os pterosauros, eles tinham essas membranas, né, que tinham como se fosse uma cartilagem, né, usada para apoiar, né? É um sistema completamente diferente dos morcegos, que é uma membrana, né, e os dedos é que seguram, né, não tirinhas de cartilagem, né? E, né, então, as aves usam as penas, né? Então, os pterosauros, o apoio é os metacarpos e, e, né, e o quarto dedo, né? Nas aves, a asa é apoiada pelo braço e os metacarpos. E os morcegos, eles aumentam os dedos 2, 3 e 4 e 5, né? E um, que é o dedão, ele permanece um dedo com uma garra e inclusive eles usam para segurar as coisas e tudo, segurar a fruta, bater no outro, coisas assim, né? Então, um voo evoluiu de uma forma independente 3 vezes. Os ossos são os mesmos, eles são homólogos, né? Só que as asas não são homólogas, elas evoluíram independente, então elas são análogas, né? Então, eles são vertebrados todos, eles usam os mesmos ossos que estavam presentes no ancestral, mas eles evoluíram independentemente o voo, né? Os pterosaurus foram os primeiros, né? No Triássico eles começam a se diversificar e, né? E é muito interessante porque eles conseguiam pousar no chão e levantar voo do chão. Então isso foi objeto de uma grande discussão durante muito tempo, porque muita gente achava que os pterosaurus e pterodáctilos, né? Eles eram bichos que tinham que se pendurar da parede, né? De uma falésia, né? E se jogar no ar, né? E planar. Eles não conseguiam voar direito, né? Mas conforme a gente compreendeu melhor a aerodinâmica, né? Os ossos dos pterodáctilos, eles eram super leves, né? E né, eles conseguiam andar em cima desses, né? E os joelhos eram para frente, eles conseguiam pousar e andar. E como que a gente sabe disso? Porque a gente vê as pegadas dos pterossauros na lama, né? E aparentemente eles de repente voavam, né? E aí testes aerodinâmicos mostraram que sim, eles conseguiam. Agora, os crânios super leves, eles podiam ter formas bem bizarras. E as formas mais bizarras provavelmente estão associadas à seleção sexual, né? E quando você olha a dentição, eles provavelmente comiam de tudo, né? Peixes, invertebrados. Então, eles tinham uma dieta parecida com os passarinhos, né? Extremamente variada, né? E, inclusive, carcaças de animais, né? E talvez material vegetal, né? Mas como as aves, né? Ou seja, predominantemente onívoros, mas com grande variedade ecológica, né? E os maiores deles tinham tamanhos de girafas, né? Isso aí é uma coisa realmente incrível. E conseguiam voar saindo do chão. Isso aí também, para mim, é realmente incrível, né? Um animal do tamanho de uma girafa, né? Quetzalcoatlus. Tem uns outros também que tinham pescoços mais curtos, mas extremamente poderosos, as arquídeos, né? E que eles provavelmente eram os predadores de topo, né? Eles
dominavam os céus da Europa, quando a Europa era uma sequência de ilhas, né? A África estava indo para o norte, né? Mas ainda não tinha conectada com a Eurásia. E, e você tinha ilhas onde os dinossauros, por causa do efeito da miniaturização, tinham se tornado menores, né? E já essas aves gigantes, essas aves, não, desculpe, os pterodáctilos gigantes, eles iam e provavelmente comiam que nem uma cegonha, né? Os dinossauros, então imagina no dinossauro como uma cegonha gigante, né? Então, realmente impressionante, né? E, né, veja, quero mostrar para vocês onde, quando eles começam no Triássico e aí eles continuam se diversificando, dominando os céus do Jurássico, dividindo os céus do Cretáceo a partir do Jurássico, dividindo os céus com as aves, e essas espécies menores começam a deixar de existir, e aí começa a sobrar só as espécies bem grandes, né? Então é como se as aves entrassem e fossem aos poucos, né? Pegando o nicho das coisas pequenas, talvez porque eles tinham mais diversidade de dieta, e e mais o nicho dos grandes permanece na mão dos pterodáctilos, e só depois que eles se extinguem que realmente as aves começam a produzir, né, aves do tamanho do condor, do albatroz e maiores, né? Algumas aves são bem maiores, né? São quase o tamanho dos pterodáctilos médios, né? Bom, as aves, então, são a segunda história, né? Então, eles seguem, né? O- os pterodáctilos vêm do Triássico, mas no final do Jurássico, as aves começam a se diversificar a partir dos dinossauros, né? Então, durante algum tempo, a gente não sabia qual era a ave ancestral, a gente tinha umas hipóteses, né? Aí a gente descobriu o Archaeopteryx, que seria classificado como um dinossauro se não fosse pelo fato que ele estava cheio de penas, né? E as penas tinham sido preservadas, né? Na Alemanha, né? Então, aí a gente, desde então, na China, principalmente, a gente encontrou um monte de fósseis de... E, ó, tanto o estudo aqui dos mamíferos lá em cima, né? Quanto esse aqui dos dinossauros, eu vou botar na pasta, se vocês tiverem interesse em olhar, né? Como que evoluiu o voo, né? Se nos interessa é porque os morcegos voam, né? Bom, o... esse aqui é Microraptor. O Microraptor tinha quatro asas. As patas da frente e as patas de trás são asas. Só que quando esse estudo aqui, né, né, que está sendo reportado, né, do Riley Black, né, mas esse estudo aqui, ele demonstra de que os dinossauros com penas eram mais aerodinâmicos do que se acreditava. E, por exemplo, o Microraptor, quando você faz os cálculos, ele conseguia voar. Então ele tinha quatro asas e ele conseguia voar. Então, está aqui o Microraptor, né? Então, quando você olha a diversificação dos paráveis, né, dos dinossauros, né, com penas, né, aí o que que acontece? O Nohabis conseguia voar, e o Buitreraptor, ele quase conseguia voar. Depois, Changyuraptor quase conseguia voar, né? Ele podia conseguir pular e planar, né? Um, e Microraptor conseguia voar. Bambiraptor quase conseguia voar. Xiaotinga conseguia voar. E os anquiornitinos conseguiam voar. E depois, Archaeopteryx e as aves modernas conseguiam voar, né? Então, pelo menos três vezes, né? Então, aqui, aqui e aqui. E claro, você pode considerar de que se esses aqui eles conseguiam quase voar, mas não conseguiam voar, né? Então, se fosse aí, talvez quatro vezes. Um, dois, três, quatro. E isso aí não cobre tudo, porque é, a gente também tem esses aqui que eles não conseguiam voar, mas eles conseguiam planar. E eles têm penas, mas ao invés de usar as penas, eles usam membranas como um morcego. Inclusive, eles têm essa coisa de cartilagem aqui, que saía, né, daqui, né? Era uma coisa de cartilagem que, né, uma estrutura que ajudava a apoiar a asa. Então eles pareciam uma asa de morcego, né? Mas asa de morcego são vários dedos, né? Na verdade, assim, né?
Então, esses dois juntos, né? E o dedão, né? E eles não, eles tinham as patas estavam juntas aqui, né? Como a da ave, né? E aí você tinha uma cartilagem vindo aqui do pulso e que ajudava a apoiar, né? Bom, e então essa diversificação aqui, ela ocorre, ó, aqui, ó, Jurássico, aqui o Cretáceo, né? Então ela começa lá no Jurássico, né? Dos dinossauros que têm penas e vários conseguem voar, né? E aí você tem as aves modernas, né? Olha aqui o Archaeopteryx. Então, e Microraptor consegue voar, e depois esse nem Nagini também consegue voar, né? Então isso é muito interessante. Aqui, ó, o Velociraptor do Jurassic Park, né? Então, vários grupos conseguiam voar. E existem várias hipóteses, né? Tem a hipótese de que um, eles corriam, pulavam, planavam. Corriam. Então, seria a teoria cursorial. Depois tem a teoria arbórea, né? Que os braços ficaram compridos para eles planarem. De planarem, eles foram para o voo, né? E, finalmente, um, filhotes de aves, e quando eles querem subir alguma superfície, eles correm na superfície, então parece que eles estão fazendo aquela, qual é que é mesmo? Um, né? Aquele esporte de que é, as pessoas saem correndo por aí, tentando andar nas paredes e tudo, né? Um, e né, eles correm em direção à parede, aí eles batem as asinhas, mesmo que elas não conseguem voar, ajuda a subir a superfície, né? Então, os braços com penas eram usados para você subir uma coisa íngreme, né? Quanto mais íngreme, mais eles batem as asinhas, né? Então, seria as três teorias. Para os morcegos, a gente tem a teoria arbórea, né? Porque as patas são voltadas para o outro lado, né? Então eles talvez usavam, né? E os morcegos fazem parte de uma diversificação aqui, ó. No Jurássico você tem vários planadores, né? Que planavam entre as árvores, né? E ó, aqui também no Jurássico você tem um outro grupo, Eutriconodontes, né? Que estão dentro são mamíferos, né? Porque eles estão dentro, né, de monotremado, é considerado mamífero, mamália, né? Então, né? Então você tem os mamaliformes, tem planadores, os mamíferos lá do Jurássico tinham planadores, né? E depois aqui você tem vários dentro desse área, você tem vários grupos, né? Alguns extintos, né? Eomes, Blurules e esse aqui, né? Dos marsupiais, que eram planadores. E aí você tem dois, três marsupiais de hoje em dia que são planadores, né? Você tem dermópteros, que são planadores, né? E você tem roedores, dois são planadores hoje em dia, além de alguns extintos, né? Então, você tem uma enorme quantidade de planadores. Então, provavelmente floresta tropical, se planar é uma boa coisa. Então, aqui a comparação dos marsupiais planadores, né? Lembra que tem vários, né? E aqui, o Demóptero, né? Aqui eles mostram, e os roedores planadores, né? Então, eles normalmente são arbóreos e eles usam recursos nas árvores, né? Aqui a gente tem os demópteros. Os demópteros mais nos interessam, porque se você olhar o demóptero, ele ocorre aqui nessa região, né, na Vietnã, Camboja, Tailândia, Malásia, Java, Sumatra, Bornéu, Celebes, né? E tem várias espécies, né? Galeopictus, né? Os demópteros, eles têm todas as membranas que o morcego tem. Tá vendo o propatágio? Tá vendo o plagiopatágio? Tá vendo o dactilopatágio? Dáctilo dedos, né? Propatágio tá na frente. Plagiopatágio tá, né, entre o último dedinho, né, e o corpo, né? Uropatágio tá em volta da cauda. Ele tem tudo: uropatágio, plagiopatágio, dactilopatágio, propatágio.
Então, se você quer um bicho que parece um morcego ancestral, é os galeopitecos. E durante muito tempo, na classificação de vários pesquisadores, eles eram considerados como o grupo irmão dos morcegos, né? Demócritos. Aí, a partir de 2000, com os dados moleculares, os demópteros foram para Euarcantoglires, né? Que inclui roedores, né? Um, os lagomorfos, os primatas, Scandentia, né, que são aquelas mussaranhas das aves, que não são mussaranhas, né, eles são mais aparentados com os primatas, e os demópteros. E os morcegos ficam aqui dentro de Laurasia etérea, né, junto com o Eulipotífera, né, que são os mussaranhos, né, e os ouriços, né, os carnívoros, os pangolins, né, isso aí também é surpreendente, porque você achava que os pangolins era grupo irmão aqui dos xenátrios, não é? É dos carnívoros, né? É pterodáctilos, as baleias estão junto com os artiodáctilos, né? A baleia se diversificou do meio, né? Os artiodáctilos, né? Isso aí também foi surpreendente. E aí você tem os morcegos, né? E então isso aí foi um pouquinho assim, meu Deus, o mundo caiu, né? Porque eles eram tão bons como o ancestral, né? Então, dentro das hipóteses ali do voo das aves, né? Para os morcegos, provavelmente você tem uma teoria arbórea, né? Seria mais viável. E a partir dessa grande diversificação, que ó, nas florestas é legal você, né? Boa parte da história, durante boa parte do mundo, você tem árvores, né? E você tem o mundo todo, florestas. Tropicais, a maioria delas. Inclusive em latitude onde você tem Nova York e assim por diante. Então, essa diversificação faz com que, né, as espécies voavam, né, planavam, e planar é um jeito de você cobrir 100 metros, 200 metros entre uma árvore e outra. Então, já é um jeito interessante de circular na floresta, né? Então, talvez disso surgiram o voo. Né? A gente não sabe como foi, porque a gente não encontrou o Archaeopteryx dos morcegos, né? Talvez essa evolução foi bem rápida, ainda mais que, por exemplo, uma asa para planar, ela não é uma boa asa de voar e vice-versa, né? Então, essa transição tem que ser rápida, porque os intermediários não são muito bons voadores nem planadores, né? E Caronicris é um morcego de 50 milhões de anos, é encontrado na formação do Rio Verde, Green River, no Wyoming, né? Os Badlands. E é muito interessante porque ele é um morcego moderno, né? Ele tem dentes sensitivos, as proporções e tudo. A única coisa diferente que ele tem é de que, além de ter uma garrinha no dedão, ele tem uma garrinha nesse primeiro dedo aqui, né? E a Pteropodide tem ainda, né? Mas todos os outros perderam, né? Mas ele tem mais ou menos um tamanho de iotes, né? E é interessante, alguns são encontrados com escamas de mariposa no estômago, né? Na região do estômago. Ou seja, estão usando a ecolocação para se alimentar de mariposas, que é uma coisa que os morcegos devem fazer e mais ninguém, né? E então eles já estão, né, nas florestas de 50 milhões de anos. Ó, Wyoming hoje em dia é um gelo, mas na época é uma floresta tropical. E então aqui está Icaronicris, aqui está Miotes, né? São muito parecidos, né? O tamanho do esqueleto e tudo, dentes insetívoros, né? Esse aqui é mais sofisticados, mas assim são dentes de insetívoro, né? A formação, ó, aqui garrinha aqui, essa garrinha foi perdida. Mas fora isso, é idêntico. Então, né, está plenamente adaptados. Agora, estou colocando esse artigo aqui para vocês do Mammalian Review, The Evolution of Flight in Bats, a Novel Hypothesis, né? Então, de que ele basicamente sugere de que um ancestral hipotético, né? Noturno, arbóreo, com boa audição, boa visão, membranas entre os dedos e comunicação ultrassônica. Ele deu origem ao patágio, né? E eles tinham colocação por laringe, né? E ao mesmo tempo também, aí você deu os Inolophidae e os Yangochiropteras. E nos Pteropodidae, o... não tem. Então, basicamente, o que ele está propondo aí é de que a colocação evoluiu duas vezes, né?
isso aí é uma hipótese, né? Os pteropodídeos não tinham colocação e eles eram considerados grupo irmão, né? Microquiróptero, Megaquiróptero, né? Mas os dados moleculares colocam ele no meio da diversificação dos microquirópteros, aí tá, aí você fica com Inquiróptero, Yanquiróptero, né? E é possível, né? Ou a colocação evoluiu uma vez e foi perdida nos pteropodídeos, ou né, ela foi perdida, né? Ela foi evoluída independentemente de Inquiróptero e Yanquiróptero. Então, essa hipótese aqui, ela fala que ó, a visão boa foi mantida do ancestral. E a colocação da laringe evoluiu independentemente aqui e aqui. Né? Então, essa é a hipótese, né? Bom, aqui é sobre sistemática. Eu vou deixar para falar sobre depois, porque a Maria vai falar sobre isso. Então, talvez eu dê só uma ideia. Então, deixa eu sair daqui, né? Então, até mais aí, a gente terminou a parte 1.